O SBT News recebe nesta tarde o diretor da Child Fund Brasil, Maurício Cunha. Primeiramente, obrigado aqui pela entrevista, Maurício. Eu queria entender primeiro assim, qual que é o trabalho da Child Fund Brasil? Nós trabalhamos com crianças em situação de privação, exclusão e vulnerabilidade já há 57 anos no Brasil. Atuamos em 7 estados brasileiros, em territórios de extrema vulnerabilidade, alcançando mais ou menos aí 85 mil crianças nessa situação. Então, é uma organização que faz parte de uma ampla coalizão internacional, né? Estamos presentes em 24 países, alcançando aí perto de 20 milhões de pessoas. Maurício, me explica uma coisa. Agora o mês de maio é um mês chamado de Maio Laranja. Ele foi ali baseado por conta que no dia 18 de maio é a data do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Essa data foi criada aí porque depois de um trabalho de muitas organizações para poder lutar aí nesse combate a esse abuso de exploração infantil. Por que esse Maio Laranja é tão relevante? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente também, por favor. Perfeito. A gente tinha o 18 de maio, que ainda é muito falado, né? E é um dia muito importante como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mas foi feita uma incidência, um trabalho de várias organizações, como você falou, para estender isso para todo o mês de maio. Então hoje a gente tem um Maio Laranja, isso foi instituído por lei federal em 2022. E por que essa pauta é tão relevante? Porque a violência contra a criança no Brasil, infelizmente, é muito grave, né? Mais da metade de todas as denúncias de violências e violações de direitos no Disque 100, por exemplo, que é a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, trata-se de violência contra a criança. Então é mais do que a soma de todos os outros grupos vulneráveis. Dentro da violência contra a criança, que pode ser a violência física, a violência psicológica, a violência até institucional, esse mês foca na violência sexual, e aí dentro de violência sexual a gente tem o abuso e a exploração sexual comercial, que são duas formas de violência sexual muito diferentes uma da outra, mas ambas são gravíssimas e muito recorrentes no Brasil. Então, respondendo mais diretamente a sua pergunta, por que isso, né? Porque é um tema gravíssimo, muito presente na sociedade, são milhares e milhares de denúncias anualmente de violência sexual contra a criança e adolescente, e é algo que está permeado na sociedade. Perto de 90% de toda a violência sexual contra a criança acontece no ambiente doméstico e é perpetrado por pessoas de confiança da criança ou da família da criança. Então é algo que a gente não pode aceitar, que traz profundas sequelas para a criança no seu desenvolvimento e depois até mesmo na vida adulta. Vamos trazer um pouquinho de números aqui, Maurício, por favor. A gente tem um levantamento, a gente teve acesso a um levantamento mostrando que a cada hora 3 crianças são abusadas aqui no Brasil. O que mais você tem ali de levantamentos, de dados que podem mostrar a gravidade deste tema e a importância de se discutir isso nesse momento? Sem dúvida, esse é um dado subnotificado, né? O que nós temos de pesquisas científicas no campo das ciências sociais, por exemplo, é de que a cada 3, no máximo 4 mulheres no Brasil foi vítima de algum tipo de violência sexual na infância ou na adolescência, que é esse período de peculiar desenvolvimento, como diz o Estatuto da Criança e Adolescente, né? E que a criança precisa ser protegida. Entre cada 5 a 6 homens no Brasil também é vítima de violência sexual. Então, é uma outra pandemia, vamos dizer assim, mais insidiosa, mais grave no sentido de que existe um muro de silêncio por trás disso, né? Essas pessoas que sofrem esse tipo de violência, isso vai trazer impactos por toda a vida. A gente sempre diz, né, que as pessoas podem ressignificar o que aconteceu com elas, isso é muito bom, a gente pode superar e ter resiliência, mas a amnésia ninguém tem. É algo que vai ficar sempre marcado na memória das pessoas. E a gente percebe que é algo muitas vezes, inclusive, aceito culturalmente em algumas localidades. E é por isso que esse mês é tão importante chamar a atenção da sociedade. Esse muro de silêncio com a internet ele ficou pior, né? Explica um pouquinho pra gente qual que é a importância ali, como que a gente faz para evitar que as crianças e nossos adolescentes também sejam vítimas aí desse tipo de abuso infantil e adolescente também. Exatamente. A gente está chamando a atenção nesse ano para violência sexual online, no ambiente digital, que ainda tem sido pouco abordado e é um grande problema porque ele tem crescido exponencialmente e a gente está numa geração em que os pais muitas vezes entendem menos de internet do que os filhos. Então os pais não estão em condição, os pais e cuidadores não estão em condição de
de bem proteger as crianças. E elas estão, depois da pandemia, na pandemia houve um acesso muito maior de crianças à internet. Claro. Então elas ficaram desprotegidas porque não é algo que não existe regulamentação suficiente, não existe orientação, conscientização sobre isso. E por que isso cresceu exponencialmente? Porque há 30 anos atrás, vou colocar um pedófilo, por exemplo, para ter acesso a essa imagem, ele teria que ter o conteúdo impresso, o que é crime. Com a internet, isso aí cresceu exponencialmente, porque agora são imagens que ficam circulando em perfis fakes e, inclusive, isso virou um negócio, né? As imagens são comercializadas de fato. Inclusive, temos relatos e acompanhamos situações de famílias mesmo que comercializam fotos das próprias crianças. Que assustador isso. É muito assustador. Membros da própria família. E são algumas milhões de imagens de abuso de crianças na internet que já foram tiradas do ar e uma média de 2.000 sites derrubados por mês que contemplam esse tipo de imagem. Então, toda criança que acessa a internet é uma criança de risco, independente da renda. A gente sempre fala isso. E eu costumo usar também uma frase de efeito, né, que para conscientizar os cuidadores, os pais, que deixar uma criança sem supervisão na internet é o mesmo que deixá-la num carro a 180 km por hora sem cinto de segurança. É expô-la ao risco, é largar esta criança numa multidão. Você faria isso com seu filho? Ninguém faria isso. E a internet é uma multidão de pessoas que está ali naquele ambiente compartilhado que é o ambiente digital. Então, esse ano, né, para além da campanha de enfrentamento, né, de prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, a gente está trazendo esse foco mais específico no ambiente digital, que é um ambiente onde as pessoas menos sabem proteger as crianças. Vamos falar um pouquinho de responsabilidades. Primeiro eu queria falar dos pais. Quais são as responsabilidades dos pais aí nesse sentido de proteger as crianças e adolescentes? É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Estou citando agora o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, né? Artigo 4º e artigo 5º, garantir os direitos fundamentais da criança e mantê-la a salvo de toda e qualquer forma de abuso, exploração, violência, negligência, crueldade e opressão. Então, os pais, eles podem sim ser responsabilizados, os cuidadores, e para isso existem ferramentas, dicas muito simples, né? E que podem ajudar esses pais e cuidadores a melhor proteger os seus filhos. E também, numa outra frente, nós estamos trabalhando, inclusive a nível internacional, a responsabilização das empresas, né? Da indústria da comunicação, que também precisa criar mecanismos de melhor proteger as crianças no ambiente digital e também o poder público, por meio de leis, de regulações, regulamentos, que tragam uma maior proteção para as crianças no ambiente digital. E como que as empresas devem agir nesse sentido? Principalmente as grandes empresas aí que armazenam essas imagens, que facilitam essa distribuição muitas vezes. O Child Fund, a organização que eu pertenço, tem a sede lá nos Estados Unidos, tem uma campanha chamada Take It Down, termo em inglês, que é uma campanha de responsabilização dessas empresas. Inclusive, houve uma audiência no Senado americano, ficou famosa, vocês da imprensa relataram, onde, por exemplo, o Mark Zuckerberg pediu perdão às famílias de crianças vitimizadas, né? As empresas precisam encontrar mecanismos para que essas imagens não circulem, para que elas sejam barradas, para que agressores, para que pessoas suspeitas tenham seus perfis derrubados, para que elas se antecipem, por exemplo, em perfis suspeitos, né? Não é normal, a não ser que talvez seja um professor, mas um homem de 35 anos ter 300 crianças como amiguinhas nas redes sociais. Não é muito normal. Então, não é criminalizar ninguém a priori, mas é um perfil suspeito. Então, ela deveria já informar as autoridades para monitoramento desse perfil. Pode ter uma pessoa com más intenções por trás, né? E isso acontece muito. Então, uma série de ações que nós estamos demandando a nível internacional, e é mais lá nos Estados Unidos, porque é lá que está a sede dessas organizações, né? Porque a legislação não avançou tanto quanto o acesso a esses conteúdos. A internet cresceu, mas a legislação não acompanhou. E a indústria da comunicação também não acompanhou com as regulações e as ações mínimas que nós consideramos necessárias para proteger as crianças no ambiente digital. A sensação que a gente tem é que se está enxugando gelo ali, não?
está enxugando o gelo em algo que cresce de fato exponencialmente. Eu vou citar um número aqui, eu falei de algumas milhões, mas foram mais de 80 milhões de imagens que já foram tiradas do ar de estupro de crianças mesmo, né? Porque é o termo que a legislação usa, né? Também temos muitos relatos de crianças que são abordadas, não tem nenhum mecanismo de proteção por perfis fakes, né? Depois são chantageadas, fora os outros tipos de violência, né? Como cyberbullying e outros tipos de violência. Então, é um ambiente que precisa, a nosso ver, ser regulamentado, melhor regulamentado no que diz respeito à proteção da infância. Entendi. Então, para ser prático ali, você citou um pouquinho antes das dicas. Queria que você citasse aqui algumas dicas, principalmente ali para os pais, de como evitar que seus filhos ali sejam expostos a esse tipo de violência online. E também que explicasse primeiro o que é essa violência online. Certo. É importante que os pais monitorem a utilização das redes pelos filhos. Existem vários softwares de controle. Nós recomendamos que você tenha um desses softwares que não permita o acesso das crianças, obviamente, a determinados conteúdos. Limitação de horários também para acesso a redes sociais. Criança com menos de 13 anos não deve ter redes sociais. A recomendação do número de minutos e horas que cada criança deve estar exposta a telas deve seguir recomendação, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Pediatria, senão vai trazer danos para essa criança, para o desenvolvimento dessa criança. Você consegue citar algum tempo aí, mais ou menos? Por criança exemplo, até 5, 6 anos, não mais que 1 hora. 7 anos, não mais que 1 hora por dia. Então, os pais já começam a ficar desesperados porque sabem que a criança está lá 3, 4 horas, né, exposta a telas. Orientar por meio desses softwares também. Existem aplicativos, por exemplo, que a criança não consegue acessar no sábado, por exemplo. É o dia da família, é o dia de brincar no parquinho, com terra, com areia, coisas que vão ser boas para o desenvolvimento das crianças. Orientar também a criança a não falar com estranhos. A mesma coisa que a gente faz no offline, aquela dica da vovó, não fale com estranhos. Você não vai interagir em chats com estranhos, porque eles vêm com perfis falsos, né? E vão seduzindo e tal. Nunca, jamais, em hipótese alguma, expor um nudes, por exemplo, algo que vai comprometer, porque depois isso é usado para chantagear essa criança, esse adolescente, né? Os pais não devem expor demasiadamente os seus filhos e a vida dos seus filhos nas redes sociais. Ninguém precisa saber a escola que seu filho estuda, o detalhe da sua rotina. Às vezes uma foto, nós temos inúmeros casos de fotos que os pais postam ingenuamente uma criança, por exemplo, numa praia. E essas mesmas fotos são usadas e comercializadas em redes de pedofilia, porque alguém pode ter um outro tipo de interesse por aquela foto. Então, são várias coisas que nós deixamos claro aí nas cartilhas que o Child Fund está publicando agora no mês de maio, o Fundo para Crianças, cartilhas com orientações muito práticas para os pais e cuidadores, para as próprias crianças. Nós vamos lançar agora em maio um curso onde a criança vai brincando ali, numa linguagem muito simples, muito lúdica, né? Muito leve. Ela vai aprender a se proteger na internet, porque elas não sabem. E também para atores do que a gente chama Sistema de Garantia de Direitos, que são professores, pessoal da área da saúde, do sistema de justiça, como que eles podem proteger as crianças. Interessante também para os pais notar qualquer alteração de comportamento, né? A criança, muitas vezes, ela não vai expressar o que está acontecendo com ela, a criança ou o adolescente, em palavras, ela vai ter vergonha, medo, culpa, mas ela vai falar de algum outro jeito. É isso que eu queria que você explicasse também, porque tem pais que não têm uma abertura com o filho, ou então o filho é muito tímido, ele não sabe expressar. O que exatamente a gente tem que ficar atento ali às nossas crianças? Perfeito. Mudanças bruscas de comportamento, terror, às vezes terror noturno pode ser o caso, não é que vai sempre ser, mas pode ser um indicativo de que essa criança está sofrendo uma violência, um cyberbullying, ou sofreu uma violência sexual, medo de estar com adultos, reinfantilização, uma criança que tinha, por exemplo, um determinado estágio de desenvolvimento, ela retrocede, ela voltou a chupar chupeta, por exemplo, né? Ela era uma criança alegre, sentava na primeira carteira da escola, agora ela está lá no final, está tímida, está introvertida. Um pré-adolescente que começa a se automutilar, perda de apetite extremo, ou então ao contrário, vai se refugiar na comida, não querer se socializar,
São várias observações que os pais têm que fazer mais de perto, né, que podem ser indicativas de que essa criança está sofrendo alguma violência. Muitas vezes os pais não ficam nem sabendo, tá? E essa criança está sim sofrendo uma violência. Inclusive, a gente fala, né, que para os pais aí, que muitas vezes você vai ter o seu filho sofrendo um abuso, uma violência sexual na sala de estar da sua casa e você não está nem sabendo. Então, monitorar, mas talvez eu diria como principal de tudo, principal princípio, conversar, dialogar e criar um ambiente acolhedor onde esta criança, esse adolescente possa falar sem o medo de ser julgado, porque ele já vai estar carregado de culpa, medo e vergonha. Então, se ele não encontrar um ambiente muito acolhedor e aberto ao diálogo, ele não vai falar e isso tende a piorar a situação. Isso vai ser uma revitimização, né? E ele vai manifestar isso de alguma outra forma no seu comportamento, o que torna a situação ainda pior. Perfeito. Precisamos de mais vida offline e menos online também, né? É isso, né? Com certeza, todos nós, mas principalmente as crianças e adolescentes. Perfeito. Esse foi Maurício Cunha, diretor da Child Fund Brasil. Para quem gostou da conversa e quiser acompanhar um pouquinho mais, deixaremos um link na descrição desse episódio aqui sobre essa cartilha que ele citou de importância, citando ali a importância de se proteger e como proteger as crianças e adolescentes do abuso e exploração sexual infantil, principalmente no ambiente virtual, no mundo online. Obrigado, Maurício. Obrigado.